Graça e paz, meus irmãos. Amém. É motivo de grande alegria para nós podermos estar reunidos aqui nessa noite para celebrarmos esse culto ao Senhor. E o nosso desejo é que cada um de nós possa fazê-lo conforme agrada a Deus, que é adorá-lo em espírito e em verdade. Amém. Até porque o nosso tema de hoje à noite e das próximas semanas será a verdade, então essa adoração a Deus em espírito e em verdade é muito, muito importante. Bem, eu quero convidar a todos a abrirem as suas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre a introdução ao Apocalipse e também uma exposição das 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia. E nós já tivemos a oportunidade de ver a carta enviada a Éfeso, cuja ênfase era o amor, a carta enviada à igreja em Esmirna, cuja ênfase era o sofrimento, e hoje então vamos começar a expor o conteúdo da carta enviada à igreja que ficava em Pérgamo. Então, Apocalipse capítulo 2, começando no verso 12, e nós vamos fazer essa leitura até o verso 17, que é a carta toda. Jesus disse a João que escrevesse o seguinte para a igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Essa espada afiada de 2 gumes é a palavra de Deus. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, esse título que Cristo aplica à cidade de Pérgamo, provavelmente porque Pérgamo era o centro do paganismo na Ásia Menor. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e senão venho a ti, e sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite e esse grande privilégio que temos de nos reunir aqui para te prestarmos esse culto de louvor e adoração. Nós queremos agradecer ao Senhor pela obra salvadora de Jesus Cristo, que nos remiu dos nossos pecados, nos perdoou dos nossos pecados e nos libertou da condenação que deveríamos sofrer por causa dos nossos pecados, assumindo Ele mesmo o nosso lugar. E agora, quando lemos essas cartas que serviram não somente para
aquelas igrejas naqueles dias, mas que têm ensinamentos que se aplicam a nós nos dias de hoje. Queremos, com dedicação e com boa vontade, explorar essas cartas e aprendermos delas essas grandes verdades que o Senhor deseja nos ensinar através das mesmas. É o que nós te pedimos nessa noite, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor, que conhece todos os corações, possa abençoar a cada um individualmente, de acordo com a sua necessidade, em nome de Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Essa é a terceira, então, carta escrita para as igrejas da Ásia, e essa carta é dirigida a uma cidade, ou para a igreja que ficava numa cidade chamada de Pérgamo. O tema principal da igreja em Pérgamo é a verdade. Esse é o tema central, né? E é o que nós queremos, foi a leitura que nós fizemos, Jesus falando com os líderes judaicos e dizendo a eles sobre o problema da verdade, que eles não acreditam. Se Cristo falava a verdade, eles não acreditavam, né? E esse aspecto da verdade é um aspecto da fé cristã que tem sido deixado de lado pela vasta maioria das pessoas desse mundo que se chamam de cristãs. A verdade é ignorada, tratada como algo secundário, como algo não importante, etc. E como nós podemos ver aqui pela carta escrita a Pérgamo, é um problema muito antigo, né? Porque já naqueles dias havia essa dificuldade. O problema de Pérgamo já havia sido detectado por Paulo algumas décadas antes e continua, desde os dias de Paulo até os dias de hoje, existindo circunstâncias como essas que nós vamos ler agora em 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4, aonde Paulo diz assim: pois haverá tempo, talvez seria melhor dizer assim, haverá muito tempo, né? Mas haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. As pessoas não vão querer ouvir a palavra de Deus. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças, né? Mais ou menos do tipo: o que é que vocês querem ouvir? O que é que agradaria os ouvidos de vocês? E é isso que a maioria dos pregadores anda fazendo hoje em dia. Procuram descobrir, através de pesquisas mercadológicas, o que é que o pessoal quer. E aí o cara sobe no púlpito como um verdadeiro profeta de Deus que sabe exatamente o que as pessoas querem. Mas sabem porque fizeram uma pesquisa de mercado para saber o que as pessoas querem, né? Então, Paulo diz: eles cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. As pessoas preferem a mentira do que a verdade, porque a verdade nos confronta, a verdade nos desafia, mas a verdade também nos salva. Amém. Enquanto que a mentira, o engano, a palavra suave do falso mestre pode ser agradável, mas acaba nos levando para a perdição eterna. Nos dias da Reforma, nós estamos agora falando dos anos 1500,
houve uma séria tentativa de se restabelecer o reino da verdade no coração das pessoas. À medida que os séculos foram avançando na história da igreja cristã, a igreja cristã foi se afastando da verdade cada vez mais. Então, a Bíblia estava aqui, a igreja estava coladinha com a Bíblia, mas à medida que os séculos foram passando, a igreja foi se afastando da verdade. Então, quando chegou na época da Reforma, os reformadores entenderam que um dos problemas básicos e fundamentais das igrejas, ou da igreja cristã, que naquela época era uma só, já havia alguns outros pequenos movimentos aqui e ali, mas a maior parte era a igreja centrada em Roma e a igreja centrada em Constantinopla, a igreja ortodoxa. Então, essas duas igrejas cristãs, né, elas estavam muito, mas muito longe da verdade. Então, todos os grandes reformadores tiveram preocupação com a verdade. Por exemplo, Lutero. Vamos mostrar aí a cara do nosso irmão Lutero. Lutero disse o seguinte: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Se é possível a gente ter paz, muito bem. Se não for possível, a verdade a qualquer preço. E aí nós vamos ver que esse preço muitas vezes implicava na entrega da própria vida por causa do amor à verdade. Já Calvino, que foi contemporâneo de Lutero, esses três que eu vou citar foram todos contemporâneos, 1520 até 1545, por aí mais ou menos. Calvino diz o seguinte: cabe a nós submeter o nosso juízo e entendimento à verdade de Deus conforme testemunhada pelo Espírito. E Zwinglio é menos conhecido do que Lutero e Calvino, mas foi um grande reformador na cidade de Zurique, na Suíça. Foi desse pessoal aí de Zwinglio que veio realmente o nome protestante, ele disse o seguinte: e quanto à verdade, não podemos abandoná-la, mesmo que isso implique na perda de nossa vida, pois não vivemos para essa geração, nem para servir aos príncipes, mas para servir ao Senhor. E só um modo correto de servir a Deus é de acordo com a verdade. Não há acomodações que possam ser feitas aí. E assim nós poderíamos seguir citando um reformador após o outro acerca de quanto eles valorizavam a verdade, como a própria Bíblia valoriza a verdade. Mas, da Reforma Protestante até os dias de hoje, novamente a igreja se distanciou da verdade. A verdade foi novamente deixada de lado. E como o homem não muda, nós iremos ver que a situação dos dias de hoje é muito semelhante àquela vivida nos dias da Reforma e muito semelhante àquela vivida nos dias em que Cristo enviou a igreja para Pérgamo. Porque o homem não muda, o homem é sempre o mesmo, sempre a mesma porcaria. Então ele não quer saber nunca da verdade, ele prefere o engano, a mentira, essas coisas mais sutis e etc., mas não a verdade clara como ensinada nas Escrituras. Como acontece com a carta que foi dirigida a Éfeso e a Esmirna, essa carta dirigida a Pérgamo também começa com uma afirmação acerca do conhecimento
que Jesus tem, né? Jesus diz no versículo 13 aí do capítulo 2, a igreja em Pérgamo: conheço o lugar em que habitas. Isso é uma coisa muito importante para que o povo de Pérgamo pudesse ser consolado, porque não era fácil morar em Pérgamo. Vou mostrar vários cenários para vocês de Pérgamo e vocês vão ver como era difícil realmente ser crente em Pérgamo, né? Então, aqui nessas palavras nós devemos encontrar novamente, vamos repetir todas as vezes isso, uma grande consolação, porque Jesus não apenas conhece nossas obras, aquilo que nós fazemos, como foi o caso da igreja em Éfeso. Jesus não apenas conhece nossas dificuldades e tribulações e sofrimento, como foi o caso da igreja em Esmirna, mas Jesus conhece também o lugar exatamente aonde nós vivemos. E Ele sabe tudo o que existe aqui nessa cidade, né? E tudo que se planeja, tudo que se maquina, tudo que se organiza para prejudicar a obra de Deus, Deus está ciente, né? Então a gente tem que ter bastante consciência de que Deus sabe, o Senhor Jesus, graças a Deus, sabe todas as coisas. E Ele sabendo todas as coisas, Ele pode nos ajudar. É isso que é o princípio que nós queremos enfaticamente ensinar aqui durante essa série. Jesus sabe que aqui em São João nós estamos cercados por pessoas não cristãs, em sua grande maioria. Ele sabe que sofremos pressões por todos os lados, né? Pessoas, agora mesmo há pouco, Nata está me falando de uma mentira que alguém contou acerca dele, né? E um outro aí saiu espalhando essa mentira aí, até o Nata peitar o cara e dizer: quem? Ah, não vou falar, eu não vou falar. Então, essas coisas acontecem, são terríveis, né? Mentiras descaradas são levantadas contra o povo de Deus. Então, Jesus sabe as pressões que sofremos de todos os lados. Jesus sabe que existem muitas doutrinas estranhas sendo ensinadas nas igrejas por aí afora. Agora mesmo nós ficamos sabendo de uma igreja pentecostal aí que rachou violentamente por causa de falsos ensinamentos, né? E muitas seitas estrangeiras, como Testemunhas de Jeová, Mormonismo, Mormons e etc. e tal, que estão realmente invadindo a cidade. É difícil você andar por São João um dia de semana ou fim de semana e não ver Mormons e Testemunhas de Jeová andando pelas ruas. Eles estão por todos os lados, parece até que são onipresentes, né? Então, você vira numa rua, eles estão lá, vira na outra, eles estão lá também. Então, a gente tem que saber que o Senhor Jesus sabe disso. E Ele está preocupado com essa situação, porque nós somos os guardiões da verdade divina. E se nós não guardarmos essa verdade e não proclamarmos essa verdade que está centrada principalmente na pessoa de Cristo, as pessoas se perderão sufocadas pela mentira, porque a mentira, além de todas as outras coisas, ela sufoca as pessoas. A mentira é sufocante. Então, vamos começar nosso estudo dessa importante carta e de seu tema, que é tão relevante, né, para todos nós. A carta, então, à igreja de Pérgamo. Pérgamo, a cidade de Pérgamo era muito conhecida na antiguidade como um grande centro das religiões
pagãs, né? A cidade existe até os dias de hoje e seu nome moderno é Bergamo. Nós temos um quadro aqui que mostra uma concepção artística de como a cidade de Pérgamo estava organizada. Como vocês podem ver, era uma cidade grande para aqueles dias. Aqui no centro, no número 4, nós temos o grande teatro. Em frente havia essa avenida onde tinha o comércio. E esse prédio comprido era um prédio muito comum nas cidades gregas, chamado de Stoa. E nesse prédio, então, eram armazenados os mantimentos, os alimentos, todas as coisas de interesse da cidade, armas e outras coisas e tal. Eram normalmente prédios muito grandes, né? Em Atenas, eles reconstruíram a antiga Stoa de Atenas, e é um prédio enorme. Hoje é um museu, mas foi reconstruído nas mesmas medidas originais, né? Era uma coisa impressionante. Então, esse é o quadro de Pérgamo, que nos dá mais ou menos uma ideia da dimensão da cidade, apesar de que a maioria dos templos em Pérgamo não estavam no centro da cidade, estavam espalhados ao redor da cidade. Então a cidade era muito maior do que isso que nós estamos vendo. A cidade moderna, hoje, não está mais nesse mesmo local aí onde está Pérgamo, porque Pérgamo ficava... Os caras realmente construíram a cidade na encosta de uma colina, né? E a cidade moderna está lá embaixo no vale, chama Bergama. Vamos dar uma olhadinha. Lembro daquele teatro, número 4, que eu mostrei para vocês no meio da foto lá? Então, esse aqui é o teatro hoje, né? É o que sobrou daquele enorme teatro. Esses teatros aqui, os gregos desenvolveram uma metodologia em que você ouve perfeitamente, de qualquer lugar onde você estiver sentado aí no teatro, o que as pessoas estão falando lá embaixo, né? Quando nós estivemos em Epidavros, na Grécia, eu fui com a Simone visitar a cidade de Epidavros, e lá tinha um teatro, um anfiteatro que foi descoberto, foi desenterrado e tal, estava em muito bom estado. Então o país Grécia passou a usar aquele teatro como parte do festival de verão do país. Então, quando chega a época, como nós temos a Semana Guilmar Novas aqui, a Grécia tem um festival de verão, que tem vários acontecimentos em vários pontos da Grécia, e eles usam um teatro desse. Então, quando nós chegamos lá nesse teatro, né, a Simone subiu, são 65 fileiras, ela subiu os 65 degraus, até chegar lá em cima, e aqui debaixo, né, eu falei em voz normal para ela as seguintes palavras. Eu falei em grego, eu disse para ela, "Εγώ σ' αγαπώ", né? E aí ela abriu um grande sorriso lá em cima. E a guia turística que estava acompanhando um bando de turistas americanos achou engraçado aquilo, e os americanos estavam perguntando o que foi que ele disse, o que ele disse para ela, né? Aí a guia falou assim, ele falou as palavras mais lindas que um homem pode falar para uma mulher, "eu te amo", né? E eu estava lá embaixo, a Simone estava lá em cima e ela me ouviu perfeitamente. Então, esses teatros são, assim, impressionantes realmente. Agora, a cidade moderna está lá embaixo, como vocês podem ver, Bergama, né? Não se aproveitou nada da antiga cidade, porque, como eu falei, está construída na encosta de uma colina, era pouco prático tentar
reconstruir aí em cima. Muito bem. Em Pérgamo, estava ocorrendo uma grande batalha, não entre o bem e o mal, mas entre a verdade e a mentira. Esse era o grande problema. A cidade de Pérgamo estava localizada a cerca de 90 quilômetros ao norte da cidade de Esmirna, e não era, como Éfeso e Esmirna, uma cidade portuária construída à beira-mar, mas sim uma cidade dentro já do país, a 20 quilômetros da costa, no vale do rio Caicos. A cidade moderna está construída no vale, lá embaixo, né? Vamos mostrar o mapa aqui só para a gente relembrar. Éfeso está aqui embaixo, bem à beira-mar, como vocês podem ver. Esmirna também, a cruz ali está bem na beira-mar, mas Pérgamo já está mais lá em cima, 20 quilômetros do mar, né? Então um pouco mais afastado. Qualquer visitante de Pérgamo, quando chegava na cidade, não podia deixar de notar a grande quantidade de altares e templos que existiam espalhados por toda a cidade. A impressão que nós temos é que a sensação em Pérgamo era a mesma experimentada pelo apóstolo Paulo quando ele visitou Atenas. Quando ele visitou Atenas, Paulo, ou Lucas, que escreveu o livro de Atos, nos diz que quando Paulo visitou Atenas, ele se sentiu assim. Diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Era muitos deuses. Só tem um lugar que tinha mais deuses do que na Grécia, na Índia. Na Índia tem 300 milhões de deuses. 300 milhões de deuses, imagine, né? E na Grécia também tinha muitos. Quando Nero mandou limpar Atenas, esvaziar Atenas, tirar todas as imagens, tudo que tinha em Atenas, foram removidos 600 imagens de divindades de Atenas. Então tinha muita idolatria, muitos altares, muita loucura naquela cidade. A Acrópole, ou o centro de Pérgamo, né, a parte mais elevada, estava localizada, então, nessa colina íngreme, com uns 300 metros, mais ou menos, de altura, com relação ao vale do rio Caicos, e próximo do topo da colina, existia um gigantesco altar construído em honra ao deus grego Zeus. Esse altar, quando arqueólogos alemães foram à Ásia Menor e descobriram a antiga cidade de Pérgamo e descobriram os fundamentos desse altar, eles ficaram tão impressionados com a grandeza do negócio, porque não era um templo, era só um altar. Ficaram tão impressionados, tão alucinados com o que eles descobriram, com o tamanho da coisa e tal, e fizeram então todo um projeto, um desenho e tal, de como provavelmente isso se pareceria. E quando eles voltaram para a Alemanha, eles pediram dinheiro ao governo alemão para reconstruir esse templo de Zeus dentro do Museu Histórico de Berlim. E a obra que eles fizeram foi essa aqui, ó. Dá uma olhada nisso aí. Esse é tamanho natural. Aqui eu não tenho nenhuma pessoa aqui, mas tem algumas outras fotos que aparecem pessoas, mas essa aqui me parecia a melhor foto para ter uma ideia geral. Aqui não era um templo, era apenas um altar onde as pessoas subiam e ofereciam algum tipo de sacrifício a Zeus. Agora vocês veem o tamanho desse negócio. A escadaria, os detalhes, tudo feito em mármore translúcido, como era comum em todas essas obras, né? E é uma coisa gigantesca mesmo. E está lá dentro, isso aí está dentro do Museu Histórico lá em Berlim. Vocês um dia indo à Alemanha, lembre-se de
passarem por Berlim e visitarem o Museu Histórico e não deixem de ver o altar de Zeus, né, que está lá para todo mundo ver. Então, bom, vamos passar para frente. Outras divindades também eram adoradas em Pérgamo, especialmente os deuses grego Dionísio, ou Baco, o deus do vinho, e o deus Asclépio, ou conhecido em português como Esculápio. É um nome que parece esculacho, né? Mas é Esculápio. É o deus da medicina, é o deus que aparece na sua imagem com um cajado e uma cobra enrolada no cajado. Tudo que tem cobra, eu já penso logo lá no Gênesis e tal, não pode ser coisa boa, né? A cobra é um bicho perverso mesmo. Então, que Esculápio era considerado o Deus Salvador, né? O Deus da cura, o Deus da medicina. O templo dele em Pérgamo era tão grande, mas tão grande, que não é possível se fotografar de baixo, para dizer assim, olha, aqui é o templo do cara. A única maneira que se conseguiu fotografar a área que o templo ocupava antigamente foi através de uma foto de satélite, né, feita pelo Google aí. Nós vamos ver aqui agora. Toda essa área aí, isso é lá de cima, né? Uma foto de satélite. E lá no canto vocês têm um anfiteatro, lá em cima, aqui à esquerda. Aqui tem esse retângulo todo, era o templo. E aqui era uma parte dos banhos e tudo mais e tal. Então, os templos desse Deus misturavam religião com medicina. E a medicina era uma medicina lúdica, era uma medicina... Eles não podiam fazer intervenções cirúrgicas e essas coisas e tal. Então, a pessoa fazia fisioterapia, não chamavam de fisioterapia, mas fazia fisioterapia, a pessoa fazia caminhadas, a pessoa respirava ar puro, havia bosques ao redor do templo, a pessoa tinha muita conversa, porque tinha muita gente perturbada da cabeça, então precisava de conversa e tal. Então era um templo de cura. E apesar desse culto ter surgido em Epidavros, na Grécia, nesses dias agora, o centro do culto ao deus Esculápio estava localizado em Pérgamo, né? Da mesma maneira do grande altar de Zeus, também o centro da adoração desse falso deus da cura estava agora também em Pérgamo. Além disso, nós temos aquilo que nós já falamos, que é o culto imperial. A adoração de imperadores romanos começou em Pérgamo no ano 29 a.C., começou cedo, né? Quando a cidade foi autorizada a edificar um templo para o imperador romano César Augusto, o primeiro dos imperadores. Começou a reinar por volta do ano 37 a.C., e no ano 29 ele já autorizou a cidade de Pérgamo a construir um templo em sua honra, né? Como acontecia com o culto de Esculápio, o culto ao imperador romano tinha também seu centro na cidade de Pérgamo. Então, não é difícil notarmos que em Pérgamo o anticristo era muito mais importante que o próprio Cristo. O que Jesus tinha para dizer para a sua igreja que se encontrava oprimida no meio de tanta falsidade? Porque a igreja devia ser um grupo pequeno, no meio de todas essas falsas religiões. E ainda estava sofrendo com gente que estava entrando dentro da igreja para ensinar falsas doutrinas. Então, o que Jesus tem para dizer para essa igreja vivendo nessas condições? O Cristo ressuscitado dentre os mortos e exaltado à destra de Deus está profundamente preocupado com uma coisa em Pérgamo, com a verdade.
tanto com a preservação da verdade, quanto com a difusão da mesma. Esse é o tema central dessa carta, né? Jesus, por exemplo, elogia a cidade ou a igreja em Pérgamo, ao dizer, no versículo 13, aí que vocês têm aberto, Jesus diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a fé. Então esse é um elogio considerável no meio de uma situação tão precária quanto a que esses cristãos experimentavam ali. Mas junto com o elogio, vem uma repreensão, porque apesar de se manterem fiéis ao Senhor, eles também toleravam certos falsos profetas e falsos mestres dentro da igreja. A acusação de Cristo é bem clara, no verso 14 aí, ele diz: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, vou falar mais sobre isso, e que ensinava Balaque a armar ciladas aos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Isso todo mundo entende. Outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, também nós vamos falar disso numa outra ocasião. Então, essa tolerância desses falsos mestres permitia que existisse o quê dentro da igreja? Permitia que existisse uma mistura da verdade divina com a mentira do diabo. Então, você mistura essa massa e vai alimentando as pessoas. As pessoas acham que estão sendo alimentadas, mas na realidade elas estão sendo envenenadas. E quando você mistura, né? Vamos fazer uma omelete. Aí omelete todo mundo entende, né? Vamos fazer uma omelete com 11 ovos bons e um ovo podre. Ok? Bom, a omelete dá muito na cara, né? Porque o ovo podre ele vai feder de todos os jeitos. Então, mas é mais ou menos isso que acontece. Se mistura coisas boas com coisas ruins, a pessoa vai comendo aquela gororoba lá, e em vez de ir sendo edificada no conhecimento e na graça de Deus, ela vai sendo envenenada. É por isso que hoje as igrejas estão assim, decadentes, né? Nós somos aqui um grupo muito privilegiado, porque nós estamos aqui em 30 e poucas pessoas, porque a maioria das igrejas, como as nossas igrejas reformadas, conservadoras e tal, não conseguem reunir essa quantidade de pessoas no domingo. Ontem eu estava falando com um irmão presbítero lá de São Paulo. Ele falou para mim: nosso pastor está muito desanimado, queria que o senhor orasse por ele, porque faz 3 semanas que ninguém vem na reunião de quinta-feira, no estudo bíblico, né? Então, esse é um problema que está generalizado. As pessoas estão desinteressadas da igreja, da obra de Deus, etc. e tal. Mas estão iludidas, achando que ainda assim vão para o céu. Afinal de contas, eu vou lá uma vez, de vez em quando, mostro minha cara, né? Isso eu chamo de a síndrome do... Agora esqueci o nome do cara lá que compôs aquela música lá. A música Caipira, Pirapora, como é o nome do autor? Renato Teixeira. Isso aqui eu chamo de síndrome de Renato Teixeira. E vou explicar por quê. Renato Teixeira compôs essa música, né? Eu não sei nem o nome da música, mas eu sei um pedaço da letra. E ele diz assim, num pedaço da música, ele diz assim: o meu pai foi peão, minha mãe solidão,
Meus irmãos perderam-se na vida às custas de aventuras. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Ou seja, ele tinha ido até Aparecida do Norte, né, porque a música fala, sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida e tal. Ele foi até Aparecida, mas ele disse para Aparecida, olha, eu não sei rezar, então a única coisa que eu vim fazer aqui foi mostrar meu olhar para você. Né? E muitos crentes fazem isso. Eles vêm à igreja para mostrar a cara deles. Para mim, o que é uma perda de tempo, porque eu não posso fazer nada por você. Eu realmente não posso. Se você espera que eu vá salvar você, nós dois vamos morrer abraçados e vamos juntos para o inferno. Porque eu não posso salvar ninguém. O único que pode salvar é Jesus Cristo. E com Ele, aí não tem embromação. Com Ele, nós estamos nus diante dele. Não temos nada para esconder, não podemos ocultar nada, tudo está revelado plenamente diante dele. Então, a acusação de Cristo, como eu falei, é bem clara. Eles aceitavam essa mistura de doutrinas. Tinha gente dentro da igreja ensinando coisas que não eram verdadeiras. Tinha gente ensinando a verdade e gente ensinando a mentira. Como nós temos hoje em muitas igrejas por aí. Né? Então, essa tolerância de mistura da verdade do Evangelho com diversas falsas doutrinas não podia ser aceita nem tolerada de jeito nenhum, porque as mesmas acabam destruindo as pessoas. Não edificam, mas destruindo as pessoas. Notem como a linha é tênue. Às vezes o cara está nessas igrejas aí, ele está pegando fogo. Ele está andando assim, parece uma brasa viva. É glória a Deus, é aleluia, é vitória, está decretado em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus e tal. E de repente você ouve falar daquele cara, e cadê aquele cara? Ih, rapaz, aí ele anda por aí nos botecos, aí com os amigos dele de antigamente, tomando umas e outras, e não quer saber mais de ninguém. Aí você vai falar com o cara e diz, não, o que, igreja já, estou fora, cansei, foi bom por um tempo, mas não quero saber. É isso que acontece. Quando você mistura verdade com mentira, as pessoas perdem o amor pela verdade. Então nós temos que ter amor pela verdade. Nós temos que notar que para Jesus, amor e verdade estão no mesmo nível. Eu digo isso porque não é incomum encontrarmos pessoas argumentando que o amor deve estar acima de tudo, até mesmo da verdade. Mas essas pessoas não entendem que a verdade é tão importante quanto o amor. Porque Jesus é a própria personificação do amor, porque a Bíblia diz Deus é amor. Então, Jesus é amor. E Jesus também é a própria personificação da verdade, porque ele disse, eu sou a verdade. Então, Deus é amor, Jesus disse, eu sou a verdade, amor e verdade são personificados nesse ser que nós conhecemos e chamamos de Jesus Cristo. Então, uma coisa não pode ser sobreposta à outra e desprezar uma para se apegar na segunda, ou desprezar a segunda para se apegar e valorizar mais a primeira, mas as duas coisas precisam andar de mãos juntas. Né? Deve ser evidente para todos nós que Jesus não compartilha, pelas palavras que temos aqui no Apocalipse, com a falta de preocupação de certas pessoas com respeito à verdade. Esse negócio de dizer, não, vamos deixar isso para lá, não vamos arrumar encrenca, não vamos e tal. Jesus não compartilha disso. A verdade tem que ser mantida. Né? Jesus detesta tanto o desvio de alguns, quanto a indiferença de outros pelos ensinamentos errados.
ensinamento errado tem que ser confrontado, corrigido e acertado para que não contamine as pessoas. É por esse motivo que Cristo exige da igreja em Pérgamo o que nós lemos no versículo 16. Jesus diz assim: portanto, arrepende-te. Se você está nessa condição, se você está nessa situação, se você está vindo aqui nessa igreja, mas você está flertando com outras ideias, com falsas ideias, porque tem essa ilusão de que lá naquela igreja pode resolver o problema, etc. e tal, essa palavra é para você. Arrepende-te. E volta para o caminho estreito da verdade. É um caminho, é uma porta estreita, é um caminho apertado, mas dá, no fim, vai dar na vida eterna. Então, tomem cuidado com isso. Então, a verdade realmente importa. A verdade importa mesmo, ela tem valor. Será que a situação em Pérgamo era tão séria como Cristo parece indicar? Eu creio que o que Cristo quer nos ensinar é que existem realidades com respeito às quais não podemos abrir mão da manutenção das mesmas a qualquer custo. Mas isso não envolve todas as situações da vida cristã. Algumas coisas são de fato importantes e cruciais e outras nem tanto. Então, existe uma frase que eu já ouvi, essa frase atribuída a um, a outro, aquele, a outro, tal. Mais de 500 autores diferentes já ouvi que falaram essa frase, que foram os reformadores, ou que foi a reforma protestante, de modo geral e tal. Não tem nada a ver, nada com a reforma. Isso veio 200 anos depois da reforma, através de um cara chamado Rupert, ou Pedro, né? Meudênios, no século 17, ele disse o seguinte: nós como crentes, devemos preservar a unidade nas coisas que são essenciais. Por exemplo, Jesus é o Salvador, nós não podemos abrir mão disso. Jesus é o único Salvador, não podemos abrir mão disso. Jesus é o único que pode perdoar pecados, nós não podemos abrir mão disso, e etc. A liberdade nas coisas não essenciais. Então, tem coisas que não são essenciais. Por exemplo, a roupa que eu visto, ela não é essencial, contanto que eu esteja vestido. Né? Se eu estiver pelado, aí é outro problema. Né? Mas se eu estiver vestido, essa é uma coisa não essencial. Usar instrumentos eletrônicos. Tem igreja que não usa nada eletrônico. Tem igreja que não toca nenhuma música que não seja, no mínimo, do século XIV, do século XV. Todos os hinos que tocam são com músicas de Bach, de Telemann e outros compositores dessa época. É umas coisas assim que, se tocar qualquer coisa contemporânea, contamina as paredes da igreja, a igreja não presta lá para nada. Então, mas essas coisas são secundárias, elas não são primárias. Né? E, por fim, Meudênios diz: e o amor em todas as coisas. Então, preservar a unidade nas coisas essenciais, a liberdade nas não essenciais e o amor em todas as coisas. Então é isso que esse é um bom resumo do que nós devemos fazer. Né? Mas o que seriam verdades essenciais para os crentes em Pérgamo? E essas verdades valem também para nós nos dias de hoje? Nós vamos responder essas perguntas na mensagem da semana que vem. Então eu quero só falar algumas coisas para encerrar a mensagem de hoje.
No dia em que Jesus compareceu diante de Pilatos, ele lhe fez a seguinte pergunta. Mostra aí, Jimmy, João 18:38. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isso, parece que ele não estava muito interessado em obter uma resposta, né? Que é a verdade? Tendo dito isso, voltou-se aos judeus e lhes disse, eu não acho crime algum nele. Pilatos perguntou a Jesus o que era a verdade, mas não esperou pela resposta, ele não estava muito interessado em saber a verdade. Nós fugimos da verdade, né? É óbvio que Pilatos não esperou pela resposta de Jesus, mas a resposta é a seguinte, o que é a verdade? Existem dois aspectos acerca da verdade, que eu quero que vocês aprendam isso hoje à noite. Primeiro, nós temos o fato de que a verdade é a própria palavra do Deus vivo. Isso aqui é a verdade, né? E essa verdade, isso está afirmado em João 17:17. São palavras do próprio Jesus, que diz assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o primeiro aspecto acerca da verdade é que a verdade está na Bíblia. Então, eu não concordo com essas pessoas que dizem a verdade está só na Bíblia. Não, a verdade está na Bíblia, mas a verdade está em outro lugar também, né? E esse outro lugar, quem pode me dizer? Cristo. Esse outro lugar é Cristo, né? A Bíblia é a palavra escrita de Deus. Porém, mais importante que a palavra escrita de Deus é a palavra viva de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus disse isso acerca de si mesmo, João 14:6. Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos a verdade escrita e a verdade viva. Então a verdade está, primeiro e acima de tudo, em Cristo. E depois, nas Escrituras Sagradas. O amor sem verdade não passa de sentimentalismo, né? E a verdade sem amor não passa de uma cruel opressão. Então nós precisamos de Jesus, que é amor, tanto quanto precisamos de Jesus, que é a verdade. Nos versículos que nós lemos em João capítulo 8, eu quero só chamar a sua atenção para dois versículos que nós não lemos. Na realidade, acho que nós não lemos. Ou lemos, não me lembro. Começamos aqui versículo mesmo, a leitura? 41. No 41. Então nós não lemos esses versículos. Mas em João 8, 31 e 32, nós lemos o seguinte. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só a verdade liberta. Só Jesus Cristo liberta. Só a verdade pode trazer paz ao coração. Só Jesus pode trazer paz ao coração. É por isso que ele veio e disse, eu sou a verdade. Isso é uma afirmação que vai além de qualquer capacidade nossa de entender. Então, para terminar, um dos maiores problemas da igreja moderna, incluindo a nossa aqui, é que nós desobedecemos de forma aberta os ensinamentos claros das Escrituras. Por exemplo, a Bíblia diz assim, não deixemos de nos congregar, né? Mas a maioria das pessoas que frequenta aqui não obedece esse mandamento. Muitos de vocês vêm, são frequentes, seguem o mandamento, mas outros vêm de vez em quando, né? Vêm quando
não está muito calor, quando não está muito frio, quando não estou muito disposto a ir, mas eu vou. Não estou indisposto para ir, mas vou também. Então, essas coisas que eu às vezes não entendo. Para mim, o crente tem que vir em todos os encontros que o povo de Deus se reúne, o crente tem que estar lá. Né? É um mandamento de Deus. E se não fosse importante, Deus não teria colocado na Bíblia. E está lá, no livro de Hebreus. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Vocês veem que esse problema é velho. Já era, nos dias da Epístola aos Hebreus, já tinha gente assim. Nós temos que nos congregar. Por quê? Porque quando a gente se congrega aqui, um tem uma palavra de direção, outro tem uma palavra de louvor, de exaltação, outro tem oração, outro tem pregação, outro tem alguma coisa. Depois nós temos as conversas, onde nós trocamos ideias e cuidamos uns dos outros, perguntamos como é que vai a saúde, como é que está isso, como é que está aquilo e tal. Coisas que muitas vezes lá fora ninguém faz. É ou não é? Ninguém perguntou para mim essa semana como é que eu estava. Ninguém lá fora, no mundo. Eu fui a banco, fui na rádio, fui em vários lugares aí. Ninguém perguntou para mim. Alex, como é que você está? Está tudo bem e tal? Ninguém perguntou. Então, a gente tem que acordar para isso. Nós desobedecemos de forma aberta os ensinamentos claros das Escrituras, enquanto, curiosamente, estamos prontos para brigar por coisas que não são essenciais. Entendeu? Então, tem gente que não vem aqui quase nunca. Aí, no dia que vem, canta uma música que a pessoa não gosta. Aí ela quer arrumar um salseiro porque ela não gosta pessoalmente daquela música. Né? Eu particularmente não gosto de nenhuma música guerreira. Né? Essas músicas de guerra, de tal, eu não gosto de nenhuma delas. Pelo Senhor marchamos, somos os guerreiros de Cristo. Não gosto de nada dessas músicas militaristas. Você canta? Não, eu canto porque se canta aqui na igreja, mas se pudesse não cantar, eu preferiria não cantar. Mas não armo confusão por causa disso. Né? Mas agora já sinalizei para o nosso regente lá que eu não gosto, então não sei se ele vai tirar do portfólio ou se ele vai botar para cantar domingo que vem. Então, pois é. Aí que tá. Então a gente tem que, né? Então nós não podemos agora, eu e o seu Nato, arrumarmos uma confusão aqui dentro da igreja por causa disso, porque isso não é essencial. Nós ignoramos o essencial para brigarmos sobre coisas não essenciais. Entendeu? O povo gosta de cantar essas músicas. Uma vez eu falei com uma moça que tocava aqui o teclado, se ela não podia evitar essa música. Ela falou assim, mas o povo gosta tanto de cantar essa música. Eu falei, é mesmo? Ela falou, é assim. É que você está lá no fundo, você não vê, mas eu estou de frente, eu vejo. Eles ficam vibrando cantando essa. Eu falei, então tá bom, então vamos cantar. Vamos cantar, não, porque não tem nada doutrinariamente errado com essa música, né? Então, é só isso. Então, uma última pergunta para terminar. Quando é que nós iremos aprender? Né? Quando é que nós iremos aprender que brigar por coisas não essenciais não vale a pena? Faz mal para a Igreja de Cristo. E nós temos tantas coisas essenciais, as quais nós estamos ignorando, que devemos corar realmente de vergonha, como até lemos hoje de manhã
no livro de Daniel. Daniel diz assim: a nós compete corar de vergonha, porque nós temos pecado contra o Senhor. Nós, seres humanos. Agora o Senhor não. O Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é longânimo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é perdoador. Agora nós somos pecadores. A única coisa que nos resta fazer é ficar com a cara vermelha de vergonha, né? Então, quando é que nós vamos aprender? É para a gente pensar. Na semana que vem nós vamos entrar um pouco nessas falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas em Pérgamo e depois como Cristo se manifesta como o grande solucionador desses embrólios todos aí. Que Deus abençoe a todos.